Agora liguei o microfone. Bom dia, meninas. Estão todas me ouvindo bem? Bom dia, Ana. Que alegria ter você aqui. Louvado seja o nome do Senhor, Paula. Seja muito bem-vinda. Oi, Paula. Graça e paz. Tudo bem com você, Paula? Que alegria ter você aqui. Tati, seja bem-vinda. Lívia, meninas, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, porque Ele te trouxe até aqui. Quero pedir a você que compartilhe essa live com alguém. Você está hoje no Liberte-se, decodificando a Bíblia. Nós estamos estudando a palavra do Senhor durante todos esses meses ali, já no YouTube. Que alegria ter você aqui, Paula. E já estamos 1 mês e meio no YouTube e hoje vocês votaram para nós estarmos aqui todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui no Instagram. Então, hoje não teremos lá naquela outra plataforma abençoada e hoje teremos aqui no Instagram. Então, peço a você para compartilhar com alguém, trazer uma mulher de Deus, um ser humano, uma pessoa, um homem de Deus que precisa ouvir a palavra do Senhor e entender um pouco mais sobre essa palavra. Vamos orar e agradecer a Deus porque Ele nos trouxe aqui, porque Ele tem algo para falar conosco, porque Ele tem algo para revelar para nós nessa manhã, para decodificar através da sua palavra. Sou muito grata a Deus porque Ele te trouxe aqui. Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida. Pai, nós te agradecemos por este tempo, por esse momento em que o Senhor, meu Pai, vai se revelar para nós. Senhor, quão grato nós somos porque a noite de ontem, Senhor, trouxe muitas preocupações, trouxe muitas tristezas. A noite de ontem foi uma noite conturbada, uma noite, Senhor, que nós até pensávamos que não conseguiríamos amanhecer. Mas a noite passou, o dia raiou e com ele veio uma nova esperança, uma nova oportunidade. E nessa manhã nós queremos ser gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Deus, hoje já estamos no mês de novembro, Pai. O ano, ele voou. Mas nós cremos, Senhor, que ainda nesse restante de tempo que existe para findar o ano, o Senhor vai fazer um mover na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e algo de extraordinário vai acontecer, porque nós cremos que quando nós servimos ao Senhor, Pai, tudo na nossa vida, até os dias difíceis, as situações complicadas, os momentos de dor, eles têm, Senhor, uma importância, eles têm, Senhor, algo para o qual eles servirão. E nós cremos, então, que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor tem algo para, meu Pai, falar conosco. O Senhor tem algo para fazer, Senhor, através desse momento que nós estamos vivendo. Vai servir para a vida de alguém. Fala conosco nessa manhã, descortina o nosso coração. Traz, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Traz ao nosso encontro, Senhor, todas as pessoas que precisam ouvir do Senhor uma palavra, que precisam do Senhor ouvir uma resposta. Em nome de Jesus, que o Senhor vai ao encontro, Senhor, de cada uma dessas pessoas, Pai, e traga elas, Senhor, com sua mente e o seu coração cativo para o poder dessa palavra. Em o nome de Jesus eu oro para que todas essas mulheres, homens de Deus, que estejam precisando de uma palavra, sejam alcançados pelo Senhor. E no teu nome santo, Pai, nessa hora, elas venham compreender que todas as coisas, de fato, elas cooperam para um bem maior na nossa vida. E todas as coisas, Senhor, elas estão nuas e patentes diante daquele que as criou. E nada do que fizeram contra você, o que fizeram para você, vai ficar sem o Senhor entrar com justiça em teu favor. Todas as coisas cooperam, diz o Senhor para você. Então, toda a dor que você tem passado, todas as aflições, as afrontas, as perseguições, as calúnias, as difamações, os dias de dor, os dias de dificuldade, os dias de escassez, eles estão servindo para algo muito maior. E eu creio e declaro sobre a sua vida no poder que é no nome de Jesus, que chegará o dia em que você vai começar a colher todas as coisas que você tem semeado, as coisas boas que você tem plantado. Você vai colher, eu declaro sobre a sua vida, declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, dias de vitória, dias de bênção, dias de conquista, dias em que você vai olhar e vai dizer, Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, já era para eu ter desistido, já era para eu mesma ter tirado a minha vida, já era para eu mesma, Senhor, ter sido morta, Pai,
já não era mais para eu estar aqui, mas o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui ainda. É porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida. É porque o Senhor não vai deixar, Senhor, com que eu me perca. O Senhor não vai deixar, Pai, com que a minha vida, Senhor, não tenha, Senhor, algo para servir a outra pessoa. Eu sei que tudo que o Senhor está fazendo em mim vai servir para alguém, Pai. E eu rendo graças ao Senhor nesta manhã, pela sua bondade, pela sua fidelidade, porque o Senhor sabe o que está fazendo em mim, porque eu sei o que o Senhor vai fazer através de mim. Há uma promessa na sua vida de você ser instrumento de vida, de cura, de resgate, de restituição para a vida de alguém. Mas antes o Senhor precisa fazer em nós para fazer a partir de nós. E todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Creia tão somente, em nome de Jesus, eu já declaro e profetizo sobre a sua vida. Não temas, porque o nosso adversário, ele quer que nós tenhamos medo, porque o medo vai paralisar a chamada de Deus na nossa vida. O medo vai paralisar a ação. Aquilo que você já disse, você disse, esse mês será um mês em que eu vou estar mais na presença de Deus. Esse mês será um mês em que eu vou colocar coisas em prática, os planos que você tem feito, aquilo que você tem apresentado diante do Senhor, todos esses projetos. Mas o teu adversário tem falado para você que você não vai conseguir, que eles são grandes demais para você. E então o medo tem te paralisado. E eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar uma palavra sobre a sua vida. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Se Ele te deu a visão, Ele te dará a provisão. Creia em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, como vocês sabem, as meninas que já estão comigo, lá naquela outra plataforma, que nós estamos no Liberte-se, decodificando a Bíblia. Você que ainda não assistiu, nós estamos naquela plataforma que tem ali o símbolozinho, né? O ícone vermelho. Já estamos há um mês, quase 2 meses, decodificando a Bíblia. Estamos no Liberte-se, libertando a nossa mente, libertando para o conhecimento da palavra de Deus, para o aprimoramento dessa palavra. E nessa manhã eu sei que em nome de Jesus o Senhor me trouxe algo ao meu espírito e pediu que eu compartilhasse com vocês. E Ele me pediu para ensinar para vocês as 10 posições que nós devemos nos apresentar, as 7 posições na realidade que nós devemos orar. Qual é a posição? Coloca aqui para mim, você que está aqui. Como é que você ora? Você ora de joelho? Você ora em pé? Você ora sentada? Como você ora? Como você costuma orar? E você acha que como você está orando, a posição que você está orando é a posição certa para aquilo que você está pedindo? Então nós vamos nessa manhã te ensinar, vamos decodificar dentro da palavra de Deus, a Bíblia, como de fato nós devemos nos apresentar diante do Senhor quando nós formos buscar a sua face de acordo com a nossa necessidade. Então hoje eu vou ensinar para você, de acordo com a necessidade, como nós devemos orar. É algo poderoso. Isso daqui faz parte, inclusive, de um ensinamento da palavra do Senhor, mas que nós geralmente não aplicamos na nossa vida por conta da correria e de tantas outras coisas. E escreve então aqui para mim como é que você costuma orar. De joelhos? Vamos lá, menina, compartilha aqui comigo como é então que vocês costumam orar. Seja muito bem-vinda, você que está chegando agora, aproveita para compartilhar com alguém. Traz mais uma pessoa de Deus nessa manhã para o nosso meio, que ela venha a ser tocada pelo céu, que ela venha, em nome de Jesus, receber do Senhor uma palavra de cura e de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, seja abençoada. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Glória seja dada, Rose, Josana. A paz do Senhor, meninas, louvado seja Deus. Lucimar, seja muito bem-vinda. Vamos lá, escrevam aqui para mim de joelhos. Eu gosto de orar sentada. Oi, Thay, bom dia. Eu gosto de orar sentada. Alguém? A Lucimar colocou de joelhos, sentada e em pé. Opa, 3 posições. Tem alguém que está aqui comigo. Obrigada, pastora Del. Muito obrigada, pastora. Quem mais? Olha, a Lucimar colocou que ela ora sentada, ora de joelho e ora em pé. Vamos lá, como você costuma orar? Qual é a posição que você costuma se apresentar diante de Deus? Bom dia, Thay.
Coloca aqui para mim. Você ora como? Sentada, de joelho, em pé? Hoje eu vou te ensinar que, de acordo com a sua necessidade, é a forma como você deve se apresentar diante de Deus. Vamos lá, coloca aqui. Quem mais? Diz como você ora. Nós vamos entender cada uma dessas posições segundo o hebraico bíblico e segundo a palavra de Deus que você lê. Essa que está aí na sua mão agora, de joelhos, sentada e em pé. A pastora Adel ora também. A Régia colocou também que também ora das 3 formas. Então, meninas, da forma como você ora, ela tem que estar atrelada com a necessidade que você tem. A Ana Cristina colocou que ela tem um tapetinho chamado de Peniel. Ela batizou ele com o nome de Peniel. Eu quero te ver face a face, Deus, né? Oro de joelhos nele e em pé. Eu oro de joelho, de pé e sentado. Aqui todo mundo colocou quase... A Ana Cláudia colocou que ela ora à noite de joelho, manhã deitada. Uau! Tem alguém que está no mistério forte. Normalmente de joelho, de pé, com a boca no pó, sentada, dependente do momento. Ah, opa, isso mesmo. Costumo orar sentada, geralmente no carro e em pé. Gente do céu. As formas que vocês estão orando, elas estão de acordo com a palavra. Mas cada forma que nós usamos para orar está atrelada à nossa necessidade. Então, nós precisamos entender. Quando eu estou orando sentado, qual é a necessidade? Quando eu estou orando de joelhos, qual a necessidade? A sua posição, o seu posicionamento do corpo tem que estar de acordo com a sua necessidade, com a sua oração, com aquilo que você está fazendo naquele momento. Senão, ele pode ser até uma forma de interferência no seu pedido, na sua oração diante de Deus. Vamos ver isso? Então, dentro da palavra do Senhor, para que a gente está aqui, ó, Bíblia. Você que me segue sabe que eu uso a Bíblia King James, né? Eu não sou patrocinada não, tá, gente, pela King James, para você saber. Não sou patrocinada por essa editora de forma alguma. Mas é porque é uma Bíblia muito relevante, então eu uso ela na minha vida. Então eu sempre indico para vocês. Essa daqui é a King James de 1611, ela foi atualizada em 2012. É uma versão Slim. E eu vou deixar aqui o site do Arco na Nuvem para vocês comprarem, que é onde a gente tem, são os nossos parceiros aqui, tá? O Arco na Nuvem vai ficar aqui e lá na bio aqui do meu Instagram para vocês pesquisarem, porque eles vendem bem barato as Bíblias e aí vocês vão poder comprar. Então, vamos lá. No hebraico, a palavra que está referente à forma como nós oramos está aqui. Vamos lá, então, como é a primeira posição que eu devo orar? Para quem ora sentado, a posição no hebraico é Asherei. Asherei, que tem a ver com bem-aventurado. Nós vamos, então, ler aqui Salmo de número 1, versículo de número 1. Aqui está o encontro a referência desse texto para a gente. Orar sentado é certo? A Tainá contou que ora sentado, sentada. Algumas pessoas também colocaram aqui que oram sentada. Vamos lá, então, Salmo de número 1, verso de número 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não deixa se influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. É válido, então, eu orar sentado? Eu oro em todo lugar, portanto, sentada de pé, de joelhos e com o rosto no chão. Isso mesmo, Schneider, isso mesmo. Dependendo do lugar, é a forma como nós devemos orar. E agora vocês vão aprender dependendo da necessidade. Olha aqui essa palavra. Olha o que o Salmo 1, verso 1 diz. É válido eu orar sentado? É válido. Por quê? Porque às vezes eu posso estar em determinados lugares em que esses lugares sejam lugares onde pessoas não são cristãs. Elas não são crentes. Então, eu posso orar sentada. Qual é a necessidade? A necessidade de você mostrar sua conduta diante dessas pessoas. Então, quando você for orar sentada, é porque geralmente você estará em algum ambiente onde não é um ambiente onde tem só pessoas cristãs. E aí você vai orar nesse lugar.
vai orar em espírito, vai orar algumas vezes verbalizando, Senhor salva, Senhor liberta. Olha o que o Salmo está dizendo, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O assentar, o escarnecedor significa aquele que fala mal, aquele que escarnece do nome do Senhor, aquele que está ali falando de Deus, falando mal do Senhor. Se você fosse assentar num lugar como esse, você vai estar intercedendo, e a forma de você interceder é sentada. Então, a oração sentada, ela é uma oração quando você vai estar no meio de outras pessoas que não são cristãs. E aí é válido você orar sentada. Por quê? Porque você vai estar no meio onde você precisa mostrar que é luz, mas você não precisa trazer confronto, você não precisa trazer atrapalho para aquele ambiente. Você vai orar para interceder, vai dizer, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor estou aqui com um propósito, Pai. O Senhor me trouxe aqui nessa praça de alimentação, o Senhor me trouxe nesse restaurante, tem um propósito. Então, eu estou intercedendo por essas pessoas. Não assente-se na roda dos escarnecedores e não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assente na reunião dos zombadores. Quando você se assentar, bom dia, minha pastora Rosália, graça e paz, pastora, seja bem-vinda. Então, quando nós formos nos assentar em lugares como restaurante, praças de alimentação, nós devemos sim orar sentados. Então, a oração dentro da sua casa, geralmente sentada, só vai ser válida quando você estiver no seu devocional. Por quê? Porque você já entendeu que a oração sentada é só quando você estiver em um meio de pessoas que não são cristãs. E aí você precisa ser luz lá naquele lugar. Por quê, Helena? Porque a gente vai aprender o resto agora. Então, vamos lá. Então, o nome dessa posição, segundo o hebraico, orar sentado, significa asherei. Aí você será um bem-aventurado. Por quê? Porque você está sentado no meio de pessoas que não conhecem Jesus, mas você não está na roda dos zombadores, ou seja, não está escarnecendo do nome do Senhor. Você está convicta da sua fé, da sua confiança em Deus, mesmo estando em um lugar onde não tem só pessoas cristãs. Você é a luz lá naquele lugar. Amém? Vamos seguindo, então. A posição número 2, então. A posição número 1 é que você pode orar sentada, mas só em lugares públicos. Número 2. A número 2 é Iamanassé, que significa cântico no hebraico. Olha isso aqui. É um cântico oferecido ao maestro. Geralmente, quando você for ler no Salmo, está escrito assim. Que bênção, glória a Deus. Salmo de vitória esse, hein? Então, vamos lá. A posição número 2, segundo a cultura judaica, está escrito Iamanaseá, significa cântico ao maestro. Vamos lá, está no Salmo 20, versículo 1, a posição que você deve orar. Qual é a posição dessa daqui? Vamos lá entender um pouquinho dessa posição que nós devemos orar. E aí vamos para a posição número 3. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Segunda forma, em pé. Muitas pessoas colocaram aqui que vão orar em pé. Vamos lá, Salmo 20, versículo 1. Estamos lendo tudo aqui junto com vocês, tá, gente? Que é para vocês aprenderem bem. Que o Senhor te responda no dia da angústia e que o nome do Deus de Jacó te proteja. Olha aqui, essa oração aqui é uma oração para que você receba uma resposta. Então, a segunda forma que nós devemos orar é orar em pé. Está em Neemias capítulo 9, versículo 5. Vai anotando essas referências para você depois for atrás de todas elas e você dizer, olha, Deus, a tua palavra diz isso bem aqui, a tua palavra me afirmou isso, então eu quero que o Senhor me responda segundo a sua palavra, para que eu esteja realmente te pedindo aquilo que o Senhor já me falou. Neemias capítulo 9, versículo 5, fala assim, e os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Rabacéia, Serabias, clamando, disse, levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno, vosso Deus que vive,
desde sempre e eternamente. Bendito seja o Deus glorioso, e a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Por que então que nós devemos orar em pé, meninas? A oração em pé é a oração intercessória. Os levitas estavam intercedendo. Quando você for orar em pé, a oração em pé é uma oração intercessória. Você vai orar em pé, você vai levantar a mão, você vai profetizar, você vai declarar, você vai dizer: Deus, a minha casa, a minha família, manieta os demônios, manieta, coloca os teus anjos na porta dessa casa, na porta do meu empreendimento, na porta da minha empresa, coloca os teus anjos aqui. Essa é uma oração intercessória. Ela tem que ser feita em pé. Ela não pode ser feita de joelho. Por que ela não pode ser feita de joelho? Porque ela não vai ter a segurança, ou seja, o respaldo bíblico. Ela é uma oração que é para ser feita em pé. É por isso que você vai ver os intercessores na igreja orando em pé, geralmente com mãos estendidas. Eles sempre estão assim, declarando, intercedendo. Por quê? Porque a mão deles, a nossa mão, a sua mão, ela tem poder. Quando você levanta a mão, você está dizendo: honra, glória, majestade e louvor seja dada ao Senhor, Pai. Então, o Senhor tem o poder de agora enviar anjos para me ajudar a interceder por esta casa de oração, pela minha igreja, pelo meu povo. Isso, pastora Adel, está corretíssimo. A Regi falou, inclusive, na aula de sexta-feira, que ela sempre faz essa oração intercessória, andando na casa inteira. É exatamente isso, você vai andar. É uma oração em que você vai andar. Você vai andar de um lado para o outro, levantando a mão e declarando que Deus é o Senhor da tua casa, que Deus é o Senhor da tua família. Olha só o que foi que os levitas falaram. Vamos nos levantar e vamos declarar que Yahvé é o Senhor e que nele há o poder. Então, Jesus está nos ensinando, Deus está nos ensinando através da sua palavra, que cada oração está relacionada a um movimento do nosso corpo. E que cada movimento do nosso corpo precisa ser feito de acordo com a nossa necessidade. Por quê? Porque senão nós estamos entrando na presença de Deus como pessoas, e isso, tipo marchando, como pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Bom dia, pastora Esterita. Seja bem-vinda. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos fazer uso dela. Então, o Senhor está nos ensinando nessa manhã que cada posição que nós oramos está relacionada à nossa necessidade. Se eu oro sentada, é porque eu estou no meio de pessoas que não são cristãs. E aí eu vou profetizar sobre a vida delas uma palavra de bênção, de vitória, uma palavra de que elas serão resgatadas, libertas e transformadas pelo poder que é no nome de Jesus. Agora, se eu oro em pé, que é a segunda posição, você estará de acordo com a posição de intercessora da sua casa, da sua família, da sua igreja, para que exatamente Deus venha operar através do seu posicionamento. Por quê? Porque a posição que você ora, ela diz: eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço a palavra do Senhor. Então, eu estou orando de acordo com a necessidade, porque eu conheço a sua palavra. Irmãos, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque quando eu conheço a Bíblia, eu faço menção dela com poder, segurança e autoridade. Jesus vai dizer para nós de fato, exatamente. Exatamente. Significa que você conhece e sabe o que você está fazendo. Aí eu oro geralmente jogada no chão, que é uma posição que não tem a ver com o que eu estou pedindo. Deus vai responder? Vai, gente, porque Deus vai responder. Mas aí ele vai dizer: filha, essa não era a posição certa para você estar. A posição certa para você interceder seria de pé, andando, caminhando como quem está marchando, na posição de soldados, de guerreiros, de valentes, de mulheres e homens de Deus que são ativados para fazer a obra do Senhor, mas com sabedoria, com as ferramentas, com os aparatos certos, necessários, daquilo que realmente nós precisamos. A terceira posição, eu vou deixar cada uma dessas referências para vocês, porque são muitas referências, senão a gente vai demorar muito, aqui nos stories do meu Instagram. As referências para quem ora sentado, referência para quem ora em pé, todos os livros você vai encontrar em Lucas, para quem ora em pé. Vamos lá, Lucas 18:10, só para a gente olhar no Novo Testamento que Jesus quer falar conosco. Lucas 18:10, a Fran está colocando aqui para mim. Obrigada, Fran. Lucas 18, versículo 10. Olha só o que a Bíblia fala nesse texto de orar de pé. Versículo 10 diz assim:
2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, gravava em seu íntimo, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto tenho. A posição desse homem aqui, dentro do templo, orando em pé, mas essa oração aqui desse de pé dele era uma oração de acusação. Tá correta, pastora? Não. Era uma oração de eu me colocar em uma posição melhor do que a do outro. Senhor, olha para mim, eu sou isso, sou aquilo, o fulano tá todo errado. E ele tem coragem de entrar na tua presença. Já o publicano estava dizendo: Senhor, eu não sou digno. Ele olhava para o céu, levantava a mão e dizia: Senhor, eu não sou digno, Senhor, de estar aqui. Eu não sou digna de estar aqui. É uma oração que ele estava intercedendo, inclusive, pela vida dele, estava correta. Uma oração de pé, mas a oração daquele fariseu estava errada, porque ele estava numa posição de intercessão e ele estava acusando. Entende? Olha só o poder que tem a oração. Ele era para estar intercedendo, inclusive, por esse publicano, porque o publicano nem conhecia Jesus de verdade, Deus. Ele não estava ali alinhado como deveria. E o fariseu, que era conhecedor, estudioso, inclusive, da Torá, da palavra do Senhor, estava acusando Rosemary. E Deus não nos quer numa posição de acusadores. A posição que você ora de pé é uma posição de intercessão. Você deve interceder pela outra pessoa, interceder pelo irmão, interceder pelos familiares, interceder pelo marido, pela empresa, por todas as coisas que você deseja colocar diante do Senhor. E o levantar de mão significa: Senhor, eu rendo graças ao Senhor, porque todo o poder é dado a ti. Quando você levanta a mão aos céus e você está dizendo: Deus, todo o poder é seu. Porque do alto, Senhor, é que vem o que eu tenho na minha vida, na minha casa e na minha família. A terceira posição é a posição que chama no hebraico kidá. E não tem uma tradução correta no português, mas significa mais ou menos como dobrar os joelhos e encurvar a cabeça. Alguém colocou aqui que ora assim: você dobra os joelhos e também coloca a cabeça no chão. Você fica de joelhos, mas fica com o rosto no chão. Então, no hebraico, essa posição é chamada de kidá. Vamos ver ela, inclusive, em Neemias, capítulo 8, versículo 6, Salmo 72. Vamos, então, abrir a nossa Bíblia no Salmo 72 e vamos fazer menção desse texto. Abre lá sua Bíblia, Salmo 72. Essa é uma posição poderosa. Quem já orou aqui, assim desse jeito, muitas pessoas colocaram que oram de joelho com o rosto no chão. Salmo 72, então, o verso de número 11, diz assim: inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações da terra. Ele está dizendo: até os reis precisam inclinar, não só os joelhos, mas a cabeça. Por quê? Esta é uma posição de reverência. Você vai estar reverenciando Deus. É uma posição de reverência. Você está reverenciando. Você dobra os joelhos. A Regi colocou aqui que ela ora assim: dobra os joelhos e coloca o rosto no chão. Mas você fica de joelho. E aí você coloca o rosto no chão e você está dizendo: Senhor, eu reverencio a tua presença, reverencio a tua majestade. Essa geralmente é uma posição que os reis, as pessoas, né, os súditos faziam aos reis, mas que os reis têm que fazer a Deus. Então Deus está dizendo: até os reis precisam se colocar nessa posição de reverência. Então essa posição nossa é uma posição de reverência. Você vai estar reverenciando. Sabe quando a gente chega diante de uma autoridade, diante de um rei, geralmente a gente baixa a cabeça? Você sabe que, inclusive, os japoneses, né? Os asiáticos, eles têm esse costume de dobrar o corpo, porque eles estão querendo dizer: eu reverencio a sua presença, eu reverencio você estar aqui, eu rendo reverência a você, porque eu agradeço a você por você estar aqui, agradeço a minha vida. E quando nós entramos, inclusive, na presença do Senhor, que nós dobramos os joelhos e curvamos o rosto, colocamos ele no pó, eu estou dizendo: eu estou reverenciando, Jesus, a tua presença, porque eu não sou digno dela. E te agradeço, inclusive, por ela, pela minha vida. Abre lá, então, comigo agora a sua Bíblia.
Êxodo capítulo 4, versículo 31. Verso de número 31. Estamos seguindo na Bíblia, você está aqui no Liberte-se. É uma aula aqui, gente, não é uma live comum, é uma aula. Então, você que vai ficar aqui conosco, vai ficar porque você quer decodificar a Bíblia. Você quer, de fato, chegar na presença de Deus pedindo, fazendo, de fato, realmente como deve ser feito, entende? Deus quer que nós façamos as coisas de acordo como deve ser feita. Orado como deve ser e feito como deve ser. Versículo de número 31 diz assim: todos acreditaram e quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Então, quando eles perceberam que Deus havia libertado, havia entregue aquilo que eles pediram, eles então dobraram os joelhos e prostraram o rosto em chão, dizendo: Senhor, realmente nós devemos reverenciar a sua poderosa presença, o seu poderoso poder, porque é de ti que vem, foi o Senhor que nos libertou, foi o Senhor que nos deu, então nós nos rendemos ao Senhor. Você deve orar dessa posição quando você está dizendo: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço a ti. Essa aqui é uma posição de gratidão. Então, quando você dobra os joelhos, quando você dobra, obrigada, pastora Adel, quando você dobra os joelhos e você coloca o rosto em chão, você está dizendo que essa aqui é uma posição de reverência e de gratidão a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. Essa posição, inclusive, é uma posição que os reis devem fazer para agradecer tudo que eles têm e tudo que eles são. Que posição poderosa é essa, gente? É uma posição de reverência ao Senhor. A quarta posição chama no hebraico Vaihar, que significa orar de joelhos. Orar de joelhos com a mão assim. Vamos lá. Quem ora de joelhos com a mão assim, apoiado na cama? Me conta aqui. Ora de joelhos, e aí geralmente com a mão assim, ou com a mão assim, ou com a mão assim, apoiado na cama. Geralmente essa é a posição que mais nós oramos. E a gente acha que essa posição geralmente é a mais correta. Está de acordo com a nossa necessidade, nem sempre. Então, vamos lá ler Lucas 22. Vamos lá para o Novo Testamento, Lucas 22. Vamos ver como que essa posição ela deve ser, para que ela serve. Alguém sabe? Me conta aqui. Isso, Rosimeire. A pastora Del disse: eu coloco a mão na testa. A Tainá colocou. Eu coloco a mão aqui, gente. Eu oro assim, a Eliane colocou. Coloca a mão, dobra o joelho e apoia na cama, né, gente? Essa é a posição que mais nós oramos. Quem nunca, né? Então, vamos lá. Lucas 22, 41. Diz assim: então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus sai para orar no monte. Jesus sai para orar no monte e ele se afasta a um tiro de pedra dos seus discípulos e ele dobra, então, olha só. Então ele se afastou a um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus levantava a mão para os altos, né? Você vai ver em algumas passagens. Olha que poderoso, Jesus está aqui orando de joelhos. E que posição é essa? Para que serve essa oração de joelho? Essa oração de joelho é uma oração que deve ser feita para dizer a Deus: a ti é o poder. Olha, o próprio Jesus, o Deus encarnado na terra, estava dobrando os joelhos. Essa aqui, a Tainá colocou ainda há pouco, essa é uma posição de rendição. A posição de orar de joelho é uma posição que nós estamos dizendo: eu estou suplicando ao Senhor. Uma posição de súplica. De rendição também, vamos colocar assim. Mas essa aqui é uma posição de súplica. Quando você dobra os joelhos, você apoia a mão para o céu, levanta para o céu, ou coloca no rosto, ou dobra assim como a gente costuma. Você está dizendo: Senhor, eu estou suplicando. Por quê? Porque olha só, o que eu vou ensinar para você agora. Os hebreus, os judeus, eles rezam. E oram uma vez por dia. Rezam duas e oram uma. Como é rezar
rezar 2 vezes e orar uma. O que é uma reza para eu te ensinar? Uma reza, você vai pegar um texto da Bíblia, ou você vai pegar um texto, geralmente os católicos, a gente não está falando mal aqui dos nossos irmãos, ao contrário, eles rezam, é um texto decorado. A reza é um texto que é repetido. Todos os dias a gente repete aquele texto, né? O Pai Nosso é uma reza. O Salmo 23 é uma reza. Então, você que é minha aluna sabe que eu já te ensinei que nós devemos rezar os salmos. Porque você vai rezar o Salmo 23, você vai rezar o Salmo 18, vai rezar o Salmo 46, vai rezar o Salmo 91. Porque esses salmos são salmos de peleja, são salmos de guerra. São salmos em que você vai entrar na presença do Senhor também com súplica. Então, a oração de joelho é uma oração de súplica. Você vai suplicar pela sua família, pela sua causa. E aí, nesse momento, você não vai orar. Você vai rezar. Por quê? Porque você vai falar um texto que ele está pautado aqui dentro da palavra. Então, reza o Salmo 46, reza o Salmo 23, reza o Salmo 91. Por quê, Helena? Porque você vai estar fazendo algo repetido, mas que tem respaldo dentro da palavra de Deus. Porque vai suplicar. Às vezes, nós não sabemos orar como convém. E aí, a sua súplica talvez não esteja de acordo com aquilo que você quer pedir a Deus. Aí, você vai escolher um salmo que ele vai falar por você. Vamos dizer, o Salmo 37, que é um salmo que o Senhor está nos falando que os ímpios estão prosperando e os justos estão perecendo. Então você vai dizer, Senhor, você está vendo como os meus adversários eles estão crescendo, como os meus inimigos têm prosperado e eu não tenho prosperado. Senhor, aonde estão as tuas promessas? Senhor, onde está a tua palavra? Você reza o Salmo 37, e aí então você está dizendo para Deus aquilo que você gostaria de dizer, mas que às vezes você não consegue verbalizar como você deveria. Obrigada, pastora. Então, a posição de orar de joelho é uma posição de súplica. Quando você ora de joelho, você está suplicando a Deus. Certo? Vamos lá, então, prosseguindo. A quinta forma de orar, agora, é erguer as mãos para o céu e agora, literalmente, eu me prostrar, levando o corpo, às vezes, para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Levanta a mão para o alto, ergo o corpo para baixo e para cima. Isso aqui é uma oração que os judeus geralmente fazem. E essa oração, uma oração tipo, eu te louvo de todo o meu corpo, de todo o meu entendimento, com toda a minha alma, eu rendo todo o meu ser a ti. Você geralmente vai ver os judeus, né, com a mão assim, e eles levantando o corpo para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. O que é que eles estão dizendo? Salmo 92, versículo 12, como a palmeira que encosta as suas folhas lá no chão, mas que mesmo que a situação esteja levando o corpo dessa pessoa para frente, mesmo que a situação seja uma situação de dor, de pesar, mesmo que essa situação seja uma situação que esteja fazendo com que os seus galhos toquem no chão, assim como a palmeira, você voltará ao seu lugar de origem, voltará a ficar de pé. A situação pode até levar o seu corpo para o chão. Olha o que o judeu está dizendo. Senhor, eu te adoro. Independente do momento que eu estou vivendo. É uma oração que você está dizendo para Deus. Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor, eu dependo do Senhor. O meu corpo depende de ti para ter saúde. A minha alma depende de ti para ter saúde, para controlar as minhas emoções. O meu espírito depende de ti para receber do Senhor as revelações. Eu preciso de ti para tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, dependo do Senhor. Essa aqui é a oração que nós deveríamos orar a Deus pelo menos uma vez por dia. Porque aqui você não vai pedir, aqui você vai dizer da sua dependência. Aqui você vai falar do quanto você depende do seu Pai, do quanto você é completamente dependente dele. A oração é do Salmo 92, versículo de número 12. Como aquele que se prostra para dizer, Senhor, é dado a ti toda a honra, eu dependo do Senhor para tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu dependo do Senhor. A dependência a Deus deve ser dita a Ele todos os dias. Só que muitas vezes nós entramos na presença do Senhor e nós não queremos falar aquilo que nós estamos vivendo. Bom dia, Leila. Graça e paz, minha linda.
Nós não queremos dizer a Deus o que nós estamos vivendo. E aí nós só falamos aquelas orações que são comuns. Aí a gente fala, Senhor, perdoa meus pecados. Deus, abençoa minha casa, minha família. Hoje você está aprendendo que a posição, ela precisa estar de acordo com a oração. A posição precisa estar de acordo com o seu pedido, com aquilo que você quer. A posição que você ora, ela precisa estar de acordo com a sua necessidade. É por isso que hoje você está aqui no Liberte-se, decodificando a Bíblia. Seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui ensinando para você a posição que você deve orar de acordo com a sua necessidade. Ai, nós vamos para uma posição muito poderosa agora. E aí, vamos agora já para 7. Eu vou te dar uma posição a mais hoje. Eu falei que ia dar 7, vou te dar 8. A posição número 6, no hebraico, chama istavahar. Significa prostrar-se completamente com a barriga no chão e os braços estendidos. Istavahar significa você se deitar no chão, estende o braço, deita no chão, estende o braço, coloca a perna para trás, literalmente deitada. Essa posição significa completamente rendição. Eu estou rendida a Deus. Bom dia, pastora Lourdes. Glória a Deus. Istavahar significa o nome dessa posição. Significa braços estendidos, pés estendidos para trás, mãos estendidas para frente, significa rendição por completo. Eu rendo não somente corpo, alma e espírito ao Senhor. Essa posição nós vamos aprender para que ela serve. Ela serve para você dizer para Deus, Deus, eu sou rendida ao Senhor. Deus, eu me rendo a ti, do pó eu vim, ao pó voltarei. Tudo que eu estou vivendo, Senhor, eu estou vivendo com uma permissão do Senhor. A posição se chama istavahar, prostrar-se por completa diante de Deus. Você estende a sua barriga no chão e diz, Senhor, do pó eu vim e ao pó eu volto. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu dependo do Senhor. Nada, Senhor, do que eu estou vivendo está fora do seu controle. Quando você se rende assim, você está dizendo, Senhor, eu sou totalmente dependente. Haja o que houver, eu continuarei te servindo. Haja o que houver, independente do que eu esteja vivendo, do que eu esteja passando, eu me rendo ao Senhor. Porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom. E nada foge do seu controle. Então você vai encontrar essa posição, ela está em Gênesis capítulo 22, verso de número 5. Gênesis 22, verso 5. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá, 22, verso 5, diz assim. Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão, meu pai. Ao que ele replicou prontamente, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e continuaram a caminhar ambos juntos. E finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois arrumou, colocou sobre o altar e em cima da lenha, Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho, e enquanto Abraão então recebeu, e Deus disse, ao que prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui, não estenda a tua mão, ordenou o anjo, não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus. Então, quando Abraão coloca a mão sobre o altar, que ele se rende, ali naquele momento ele está rendido, ele está entregando a Deus tudo que ele tem, tudo que ele é, independente do que ele fosse acontecer. Ele poderia perder o filho dele ali? Poderia, mas ele vai se render. Eu vou deixar esse texto aqui para você. Eu vou deixar todos os textos aqui nos meus stories já para vocês, de acordo com cada posição. Então, a posição de orar deitado com os braços estendidos,
e as pernas para trás, você está dizendo, sou rendida ao Senhor, do pó eu vim, ao pó voltarei, independente do que eu estou vivendo ou do que me aconteça, o Senhor é Deus. A outra posição é uma posição oitava, vai lá, anota, essa aqui é uma posição de brinde para você, é a posição de você andar em círculos. Você vai rodar, entendeu? Você vai rodar em círculos. Lembra, ou no quadrado, de acordo com a sua casa, você vai percorrer 4 cantos. Escolhe aí seu quarto. Escolhe a sala da sua casa, a cozinha da sua casa. Você vai andar de uma ponta a outra. E esse andar de uma ponta a outra, ele está dizendo, estou demarcando território. Estou demarcando um território. Eu estou indo ali para demarcar um território. Eu estou dizendo, Deus, eu tomo posse deste lugar, eu tomo posse dessa terra, eu tomo posse desse ambiente. Sabe quando foi que Deus mandou fazer isso? Você vai encontrar em Josué. Deus fala para Josué que eles devem marchar em silêncio. Aqui tem uma marcha em silêncio. Você não vai falar absolutamente nada, você só vai andar de um lado para o outro, demarcando 4 posições, e com isso você está dizendo, eu tomo posse desse território, as muralhas serão derrubadas, não precisa abrir a boca, não precisa fazer barulho, você vai inclusive andar bem devagarinho, não é passo de marcha não, é passo em silêncio, bem devagar, sem fazer barulho. Essa posição, pastor Adel, é uma posição de demarcar território. Você passa e diz, Senhor, eu queria que o Senhor me desse aquele prédio ali. Eu queria que o Senhor me desse aquela casa. Você vai andar naquele lugar. Todos os dias que você quiser, você vai andar, vai demarcar aquele território. Você vai andar ali em silêncio diante de Deus e você vai falar em secreto com o teu pai e ele vai dar posse para você desse território. Talvez dentro da sua casa as pessoas que estejam ali não sejam crentes. E aí você está fazendo estardalhaço com a boca, você está gritando, falando, você está falando alto. Não é isso que Deus quer. Você vai fazer em silêncio, você vai andar em silêncio devagarinho, você não vai falar nada, você não vai trazer peso de acusação, absolutamente nada. Por quê? Porque você vai ganhar um território sem abrir a boca. Somente quando for no dia, Deus vai te dizer, agora toca a trombeta porque a muralha vai ao chão. Somente com o comando do Senhor, porque essa aqui é uma oração que se faz para conquista de território. Você vai conquistar um território sem você abrir a boca. E aí, quando você estiver, você vai declarar nessa posição de tomada de território, Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo que a gente tem para um salmo de guerra. Isso aqui é uma guerra, porém, é uma guerra sem fazer estardalhaço. Olha o que foi que Deus disse para Josué. Josué, vocês vão marchar durante 7 dias. 7 dias, e vocês não vão fazer barulho, vai ser em silêncio, vocês vão fazer em silêncio, vão fazer com ordem, não vão fazer barulho, não precisa fazer barulho, gente, demarca território e não faz barulho, demarca território, você não precisa abrir a boca, tem coisas que nós não precisamos falar, ao nosso Pai que está em secreto, que nos vê em secreto, responderá em público aquilo que nós estamos pedindo no secreto. Olha o que a samaritana diz para Jesus, quando ele revela que é profeta, ela diz, Senhor, os meus pais dizem que nós devemos orar no monte. Os samaritanos, os judeus falam que nós devemos orar no templo. E ela está dizendo aonde de fato nós devemos orar. E aí então Jesus diz para ela, os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em tempo e fora de tempo. São aqueles que me adoram em espírito e em verdade, independente da geografia, independente do barulho, independente do estardalhaço que você vai fazer. Porque às vezes a gente só pensa que é oração quando a gente grita ou quando a gente clama. Não, você aprendeu que cada oração ela tem um sentido e cada posição serve para uma determinada coisa. Anota tudo isso aí na tábua do seu coração, coloca na sua agenda, anota no seu bloco de nota, usa as posições de acordo com a sua necessidade, porque eu garanto para você que o céu manifestará poder para você quando você orar de acordo com aquilo que o Senhor está pedindo que você faça, de acordo com aquilo que Ele quer para a sua vida, para a nossa vida, amém? Essa aqui foi uma posição de brinde para você, então a 8ª posição que Deus tem para nós está inclusive lá no livro de Josué. Vou deixar tudo aqui descrito para vocês, porque agora, meninas, eu quero orar com vocês. Esse livro aqui
é o Salmo. A gente tem 10 minutos, 15 minutos no máximo, para eu te ensinar a orar o Salmo. Por que que eu devo orar o Salmo, Helena? Por que que eu devo rezar o Salmo? O que é uma reza? Uma repetição de texto. O que é oração? Uma conversa, um diálogo com Deus com sinceridade. Quando você chega diante de Deus e você diz que você vai orar, mas todos os dias você pede que a porta se abra, ou que o seu filho seja liberto, ou que o seu marido seja liberto, ou que o seu casamento seja restaurado, não é uma oração, é uma reza. Por quê? Porque você está repetindo um texto. Entendeu? Então, uma reza é uma repetição de um texto. Se eu peço todo dia um trabalho, é uma repetição de texto. Se eu peço todo dia uma porta de emprego, é uma repetição de texto. Então, esse livro eu vou deixar para vocês aqui nos meus stories, o link para vocês comprarem. Eu falei, inclusive, da minha Bíblia, né? Da minha Bíblia King James, que eu vou deixar aqui também, que vocês vão comprar no site do Arco na Nuvem, que é o nosso parceiro. E lá o preço é bem baratinho, você pode pedir o desconto, dá o desconto da pastora Helena, aí você vai pedir o desconto, e aí a Thalita e a Regi vão dar para você o desconto de acordo com aquilo que você necessita naquele momento. Você quer esse livro para aprender? Aqui é os Salmos e os Provérbios, só que eles têm um cruzamento, gente. Eles têm uma referência cruzada. Você vai ver o Salmo com o cruzamento de Provérbios. E você vai ver Provérbios com o cruzamento de Isaías, Jeremias, do Novo Testamento, de Salmos. É um negócio poderoso. Eu estou, assim, chocada com esse livro, de verdade. Apaixonada nele, quero para a vida. E hoje nós vamos, inclusive, rezar o Salmo de número 2. E aí você vai ver como é poderoso. O Salmo de número 2, ele vai ter todo esse cruzamento aqui de texto. Olha isso, gente. Ele vai ter todos esses cruzamentos. É muito poderoso isso daqui. É para você que quer de fato estudar a Bíblia, gente, porque não adianta nós falarmos que somos crentes se nós não investirmos na nossa educação espiritual. Não adianta. Eu digo que sou crente, mas não invisto na minha educação espiritual, não é uma verdade. Porque eu invisto em tantas coisas na minha vida secular, eu invisto no meu relacionamento, saio para jantar com meu marido, maravilha, parabéns, continue fazendo isso. Eu invisto em muitas coisas, mas não invisto na minha educação espiritual, não compro uma Bíblia, não compro um livro que vai agregar na minha vida, no meu conhecimento espiritual. Então, nós não estamos de fato seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Salmo número 2, a Bíblia diz assim: porque as nações se enfurecem tanto? É uma pergunta do salmista. Por que que as nações se enfurecem tanto? Por que que perdem seu tempo com planos inúteis? Aí você vai encontrar a referência desse texto do Salmo de número 2 em Atos capítulo 4, versículo 25 e 28, diz assim: falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfurecem tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Olha isso, gente. Misericórdia. Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isto aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela sua vontade. Olha o que Deus está dizendo. Então, por que que as nações se enfurecem tanto? Ele diz assim que, inclusive, se enfureceram contra o próprio Jesus. Eles planejaram e, inclusive, o mal usou Herodes Antipas e Pôncio Pilatos. Mas você sabe a história, que Pôncio Pilatos lava a mão para dizer: eu não tenho nada com isso. O que que ele quer nos dizer aqui? Que ele não tem nada a ver com a morte de Jesus, ele lava as mãos, porque ele não queria aquele peso sobre a vida dele, ele não queria aquela responsabilidade sobre a vida dele. Então, a responsabilidade cai única e exclusivamente sobre Herodes Antipas. Mas olha o que o salmista diz no verso 2.
Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Há uma batalha sendo travada contra a sua vida, uma batalha sendo travada contra a minha vida, há uma batalha sendo travada contra o povo de Deus, há uma batalha que está sendo travada para nos destruir, para destruir a palavra do Senhor. Então o Salmo está nos ensinando, e a referência para isso você vai encontrar em Mateus capítulo 27, verso 1 e 2. Diz assim: de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então, o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. O salmo que nós estamos lendo, de número 2, ele está, inclusive, sendo feito uma referência a Jesus. Isso aqui é um salmo messiânico. Olha quão poderosos os salmos são. Quando, então, eu entendo o que cada palavra está dizendo, quando eu decodifico o que a Bíblia está querendo nos dizer, está querendo dizer que é um planejamento de destruição contra o povo de Deus, contra os planos de Deus, e inclusive mataram Jesus para que esse plano não fosse realizado. E inclusive hoje, nos nossos dias, há um plano, há uma guerra acontecendo para destruir você, a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida, as suas finanças, tudo aquilo que você sonha. Está tudo aqui. Quando nós estudamos, inclusive, os salmos, ou rezamos ele, que eu já te ensinei, que os salmos são rezas e que precisam ser feitos pelo menos uma vez por dia, na verdade seriam 2, mas se você faz uma, amém, glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós vamos aprender que os salmos têm 10 elevações espirituais. Eles elevam o nosso nível espiritual. As 10 elevações ou as 10 linguagens que estão contidas dentro do salmo, nós precisamos aprender. Eu vou ensinar para você amanhã tudo isso lá naquele canalzinho que tem um símbolozinho vermelho, às 11 horas da manhã. Amanhã nós vamos estar lá estudando os salmos. Eu te ensinei as posições que você deveria orar aqui hoje no Instagram. Amanhã nós vamos continuar lá naquela plataforma que tem um símbolo vermelho. E lá nós vamos ensinar para vocês as 10 elevações dos salmos, como existem as linguagens dos salmos, quem escreveu os salmos, porque cada salmo tem 10 elevações. E aí você vai aprender cada um que escreveu os salmos, para que eles foram escritos, o que contém neles, o que eles significam. Olha, por exemplo, vou te dar só uma dica agora. Olha, Ashrei, que significa felicidade, bem-aventurado, que está no Salmo 1 que eu li para você, essa elevação Ashrei significa você elevar o seu nível. Eu te ensinei que a posição de orar sentado significa Ashrei. Você deve orar, inclusive, em lugares públicos, restaurantes, praças de alimentações, porque você está elevando o teu nível espiritual e o nível espiritual do lugar onde você está. E aí você ora, inclusive, lá o Salmo 1, que você deve orar. Aquele não deve se assentar na roda dos escarnecedores, né? E nem tem o seu prazer ali, mas aquele que é o justo que vai florescer num tempo determinado pelo Senhor. Há um poder glorioso quando nós rezamos os salmos. Há um poder tremendo que vem, inclusive, deste conhecimento de decodificar a palavra de Deus e de fazer de acordo com a palavra nos ensina que seja feita. Amanhã eu espero você às 11 horas da manhã, para prosseguirmos o estudo dos salmos. Nós vamos decodificar os salmos, as elevações dos salmos, lá na plataforma do símbolo vermelho. Eu espero vocês. Agora eu quero orar pela sua vida e quero ser grata a Deus por você que entrou aqui, por todos vocês que chegaram até aqui nessa manhã, que receberam da parte do Senhor, que aprenderam as posições como nós devemos orar. Cada posição está de acordo com a nossa necessidade. Nós não devemos orar em posições que não estão de acordo com o nosso pedido diante de Deus. E todas as posições que nós oramos, elas têm uma importância diante do Senhor. Significa que você está se achegando a Deus com uma posição correta. Olha, Isaías 38, você vai ver o rei Ezequias, orando de joelho, com o rosto virado para a parede. Sabe o que o rei Ezequias está dizendo? Deus, eu deixo tudo para trás
e eu me apego àquilo que já existe sobre a minha vida, uma promessa. O rei Ezequias faz uma oração inteligente. Bom dia, minha cunhada, seja bem-vinda. O rei Ezequias faz uma oração inteligente diante de Deus, de alguém que conhece a Deus. Ele diz, Senhor, eu vou trazer agora a tua lembrança, aquilo que o Senhor me fez de promessa no meu passado. Lembra-te, pois peço que andei em integridade e em sinceridade diante do Senhor. Então, Pai, tem uma promessa na minha vida. A morte não pode entrar na minha casa. A enfermidade não pode entrar na minha casa. A oração que eu faço diante do Senhor é que o Senhor traga na tua memória agora, Pai, aquilo que o Senhor me prometeu. Gente, será que Deus perde a memória? Não. Mas Ele quer que você faça Ele lembrar daquilo que Ele te prometeu. Quer que você diga que você se lembra que há uma promessa sobre a sua vida. O que Deus quer que você fale, Deus, eu sei que tem uma promessa sobre mim e agora eu coloco ela diante do Senhor. Lembra-te, tem uma promessa sobre a minha vida. O Senhor se lembra que o Senhor me prometeu? Deus, eu não posso morrer. Eu não posso perecer, porque tem uma promessa. Eu andei em integridade, em sinceridade, em retidão diante do Senhor. Eu não vou morrer antes que a tua promessa se cumpra na minha vida. É o que eu oro diante do Senhor. Então ele se coloca de joelhos, coloca o seu rosto na parede, porque ele está orando ao Senhor de forma inteligente. A oração tem poder. A Bíblia diz, inclusive, que a oração do justo, ela tem muito poder. E ela tem efeito. Há um efeito de Deus agora. Nós vamos orar. Coloca o seu pedido de oração aqui agora. E eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Eu quero profetizar sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Quero profetizar sobre tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor e até agora você ainda não conseguiu. Mas eu quero declarar. Já iniciei essa live de hoje, essa aula, falando para você que antes do final desse ano, resposta de Deus virão sobre a sua casa, sobre a sua família. Os telefones tocarão, porque Deus é poderoso e há uma promessa sobre a sua casa, há uma promessa sobre a sua família. Então, confia que a bênção do Senhor está alcançando você. Ore pelo Brasil, amém? Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação, vamos orar porque há uma guerra sendo travada e nós cremos que o nosso Deus é Deus de peleja, é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que tem poder para isso. Então, nós vamos, abre tua Bíblia comigo, Salmo 46. Vamos orar, rezar o Salmo 46 e depois eu oro pela sua filha, oro pelo seu casamento e oro pela sua família. Vamos então orar agora pelo nosso país. Quero orar em língua, pode orar em língua. Quem quiser orar em língua, pode orar em língua agora, porque há poder em nome de Jesus para orarmos agora. Há um poder do céu liberado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a sua família. Em o nome de Jesus, ainda este ano, você contemplará as bênçãos, a promessa do Senhor chegando na sua casa. Toma posse, oração pela vida espiritual. Sim, Deus é poderoso. Pelo meu marido, em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Vamos rezar o Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada tememos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus efeitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura.
Amém? Nenhum mal tememos, porque o Senhor está conosco. Nenhum mal tememos, porque o Senhor é a nossa força, a nossa segurança, a nossa confiança. E nele está firmado a nossa fé. Pai, nós oramos agora pela nossa nação, oramos pelo Brasil, oramos pelas nossas autoridades, oramos para que o Senhor, Pai, que tem um controle de todas as coisas, e o Senhor sabe, Pai, que até o homem mau foi criado para o dia mau, e que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós entregamos a nossa nação, entregamos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro nas tuas mãos, entregamos, Senhor, todas as autoridades constituídas pelo Senhor nas tuas mãos. Teu é o poder, teu é a glória, tu é a honra, a majestade, teu é o louvor, a adoração rendemos ao Senhor nesta hora e dizemos que só o Senhor é Deus, a ti seja dado poder, a ti seja dado honra, a ti seja dado glória. Pai, tu nunca perdeste o controle. Então, nas tuas mãos entregamos a nossa nação, entregamos o nosso presidente e todas as autoridades constituídas pelo Senhor. Senhor, nós confiamos em ti. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos no Deus que nós servimos. Sabemos que o Senhor é Deus e a ti é dado o governo de todas as coisas. Eu oro agora por cada mulher de Deus, por cada homem de Deus, por aqueles que entraram, aqueles que já saíram, por portas de emprego, para que o Senhor venha abrir as portas, venha, Senhor, entrar na vida espiritual, venha, Senhor, tocar, Pai, para que essa mulher tenha mais fé, mais convicção, para que ela venha ter constância naquilo que ela quer, porque ora ela quer uma coisa, Senhor, daqui a pouco, a 5 minutos, ela já não sabe mais o que ela quer. Ora ela está firme em determinadas coisas, daqui a pouco, Senhor, ela não tem mais convicção daquilo que ela quer. Pai, eu oro para que o medo que habita, Senhor, nos nossos corações e que impede, Senhor Deus, da tua obra ser realizada na nossa vida, venha ser manietado nesta manhã, meio-dia, Pai, em que nós oramos, e a tua palavra diz que ao meio-dia, Senhor Deus, os demônios, o espírito da morte, ele permeia a nossa casa. Então nós oramos agora, Pai, porque 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e contemplaremos a recompensa destinada aos ímpios. Nós entregamos a nossa casa, a nossa família, nosso marido, nossos filhos, nossos familiares, a nossa parentela, os nossos netos, as nossas noras, os nossos genros, entregues nas tuas mãos, teu é o poder. Acampa agora os teus anjos ao nosso redor. 1000 podem cair ao nosso lado. 10.000 podem cair à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e contemplaremos a recompensa que foi dada aos ímpios. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de morte que tenta passear na nossa casa, que tenta invadir, Senhor, agora o nosso lar, seja manietado pelo Senhor agora. Todo espírito de morte que rasteja agora, que anda, Senhor, ao meio-dia para matar, Pai, para dissipar, para trazer morte. Nós ordenamos agora no poder que há no nome de Jesus, que ele seja manietado pelo Senhor. Eu quero orar pelas portas de emprego, Pai. Deus, há uma porta que estão liberadas para os teus servos, para as tuas servas. Há portas de emprego, Senhor, que já foram liberadas no mundo espiritual. Há portas que o Senhor já declarou sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, mas em nome de Jesus, todos eles, Senhor, as tuas filhas, os teus filhos que têm essa porta declarada sobre a sua vida, ainda não entraram por ela, Senhor Deus. E nessa tarde nós oramos assim, Senhor, com uma oração intercessória. Em o nome de Jesus eu não estou em pé, Pai, mas eu oro em oração intercessória como se o meu corpo agora estivesse de pé, orando pela minha irmã, para que em nome de Jesus a porta venha a ser aberta, para que as portas venham a ser abertas, para que as chaves venham a ser entregues e declaro sobre ela, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida sentimental, a bênção do Senhor em nome de Jesus. A bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre elas, sobre as tuas filhas, a tua bênção. Sobre os teus filhos a tua bênção, em nome de Jesus. Pai, nós confirmamos no poder que há no teu nome, que tomamos posse das chaves, que recebemos a vitória dentro da nossa casa, da cura, da libertação, da bênção, da prosperidade do Senhor. Há uma palavra sobre a nossa vida, Senhor, e nós trazemos a tua memória agora. Lembra-te que nós estamos em integridade, não que nós andamos, mas que nós estamos
em integridade, em retidão diante do Senhor. E nós tomamos posse dessa porta, nós tomamos posse dessas bênçãos que estão sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Em nome de Jesus, não saia dessa live sem dizer, Senhor, eu creio, eu recebo, tomo posse. Liga comigo. Eu tomo posse na minha saúde. Eu recebo a cura na minha vida, no meu corpo físico. Eu recebo, tomo posse agora, em nome de Jesus. Ô, irmãos, eu sinto graça do céu nesse lugar. Eu sinto graça de Deus agora no nosso meio. Eu sinto que o Senhor está emanando um poder de cura sobre você agora. O Espírito Santo de Deus fala comigo agora. Eu estou sentindo algo aqui e eu sei que está sendo liberado sobre a sua vida. Eu senti uma tontura muito forte. Em nome de Jesus, toda a tontura. Em nome de Jesus, toda a enxaqueca. Em nome de Jesus, toda a dor na coluna. Em nome de Jesus, seja manietado agora, eu declaro sobre a sua vida cura. Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida cura. Eu senti agora um embaçamento na visão e eu quero declarar sobre a sua saúde agora. Em nome de Jesus, a cura. Porque o Senhor está me fazendo sentir o que você está sentindo. Em nome de Jesus, tome posse da cura, Nubita. Tome posse da cura em nome de Jesus no seu corpo físico, a posse da cura para o seu filho, para a sua visão, para a sua coluna, para o seu rim. Vejo agora, em nome de Jesus, o Senhor liberando sobre o seu corpo físico, sobre o seu fígado, em nome de Jesus, a cura. Toma posse em nome de Jesus, nenhum mal vai te suceder, nenhum mal chegará à tua tenda, minha cunhada. Tome posse da cura do Senhor, da bênção do Senhor sobre o seu corpo físico. O Senhor é contigo nesse parto, o Senhor é contigo nessa hora em que você vai dar à luz. Tome posse em nome de Jesus da cura na sua perna. Eu repreendo todo o inchaço, repreendo todo o cansaço, repreendo em nome de Jesus toda a artéria entupida em nome do Senhor Jesus. E declaro a bênção do Pai sobre a sua vida em nome de Jesus. Amanhã esteja comigo às 11 horas da manhã lá naquela plataforma. A gente não pode ficar falando o nome da plataforma aqui, mas que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. 11 horas da manhã, eu espero você, que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na bênção do Senhor e Ele te ajude neste dia. Amém?